É importante que sejamos bem didáticos para que o cidadão brasileiro possa entender aquilo que nós estamos julgando aqui, já que se dependesse da opinião pública, 92% dos brasileiros já se colocaram favoravelmente ao afastamento da presidente da República. Ou seja, que pesquisa é essa, cara? Nós estamos simplesmente demonstrando aquilo que a sociedade está sentindo na própria carne, ou seja, 10 milhões e meio de desempregados, as empresas fechando, o cidadão não tendo condições de ter hoje atendimento ao FIES, a área da saúde, a área da educação, sendo cortado a todo momento. Isso tudo é o que os juristas e os advogados chamam de crime continuado. Crime continuado é exatamente o que eu gostaria de mostrar a todos os telespectadores. Ou seja, crime continuado. Começa aqui no Fernando Henrique Cardoso e aí passa para a fase Lula. Ou seja, neste período do Fernando Henrique e do Lula, não teve o crime porque foi fluxo de caixa. Entrava e pagava. Então, foi uma pequena diferença em torno de R$1 bilhão. Quando chegou já no segundo governo do presidente Lula, ele já começou a ter que usufruir da pedalada. Então, ele já começou a implantar uma metodologia que é realmente, dentro das normas da lei do orçamento e da Constituição, caracterizam exatamente o quê? Crime de responsabilidade. Ou seja, o presidente da República, ao invés de gastar o dinheiro do orçamento para aquele objetivo, ela gasta em outro e manda os bancos oficiais pagarem o que é função do presidente da República e do orçamento. Aí nós vamos chegar no primeiro governo da Dilma Rousseff. Aí é escandaloso, ou seja, é um verdadeiro tsunami. Não é mais um crescimento gradual, não, é vertical. Aí nós temos exatamente o Banco do Brasil, essa linha aqui azul, é o Banco do Brasil, sendo usado para pagar a conta do governo, que o governo não pode utilizar dela. Aqui vermelho é o BNDES, que também foi duramente saqueado, tá certo? Para poder fazer outros programas para o presidente enganar o povo, ou seja... Vossa Excelência só não fala que isso é 2014. 2015 vem a zero. Dinheiro para a Bolsa Família. 2015 vem a zero, senador. Isso é 2014. Áreas, então, realmente mostrando aqui a crescente da utilização do dinheiro do BNDES. 2015, se você botasse o gráfico verdadeiro, viria a zero. Aqui, senhor presidente, do Finame BNDES, da Caixa Econômica Federal, também, e a Caixa Econômica Federal entrou na Justiça. Aí, quando a Caixa Econômica entrou na Justiça, aí a presidente da República teve que fazer o pagamento aí já em 2015. E também o FGTS, aí pegando o dinheiro dos trabalhadores, fazendo cortesia com o chapéu alheio, e aí vem também, explode naquilo que realmente não é responsabilidade da FGTS e nem finalidade da FGTS. Mas aí, senhor presidente... Senador, 2015, TCU, que é um ano em avaliação, vem a zero. Identifica... Presidente, eu preciso continuar com o meu raciocínio. Ou Vossa Excelência me garante a palavra, ou senão eu peço a Vossa Excelência que me conceda mais 20 minutos para estender a condição de poder reparar aqui a continuidade do raciocínio que eu estou formulando, senhor presidente. Com a palavra o senador Caiado. Obrigado. O tempo que foi interrompido, Vossa Excelência receberá esse tempo. Então, senhor presidente, quando isso aqui foi caracterizado, o Tribunal de Contas da União denunciou e a presidente, lógico, ela não tinha como, ela fez populismo, ela fez cortesia com chapéu alheio, não tinha como pagar, o Brasil entrou nessa situação calamitosa. Ou seja, o TCU mandou pagar, ela não poderia ter se beneficiado de todos esses bancos aqui do FGTS, porque tudo isso aqui está sob o controle da presidente da República. A maldade agora é porque a presidente Dilma vem de novo reimplantar o método Lula. Ou seja, eu não vi, não escutei, não sei. Então, quer dizer, ela quer repetir aquela fase Lula. Não sei, não vi e não escutei. Então, na verdade, ela ouviu, escutou e não tomou providência, porque o governo estava quebrado. O governo quebrado passou a pagar, pelo menos, tá certo, parte deste débito que ele tinha com esses bancos. E aí vem a parte específica que restou.
ou seja, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está sendo penalizado. O Banco do Brasil, presidente e nobre relator, ele cumpre aquilo que se chama Plano Agrícola Pecuário ou Plano da Agricultura Familiar. Quando o plano é aprovado pela presidente da República, ela que lança no Palácio do Planalto, já estão convocando agora para lançar até dia 4 o novo plano para 2016 e 2017. Aí ela diz o seguinte: eu vou conceder incentivos fiscais. E nos incentivos fiscais eu vou arcar com a equalização da taxa de juros. Tudo bem. Agora, ela tem que ter o dinheiro no orçamento para repassar para o Banco do Brasil. Não é o Banco do Brasil que tem que arcar com a política de subsídio. Então, o que ela fez com o Banco do Brasil? E o que determina exatamente a portaria? Todo o saldo do Banco do Brasil tem que ser pago no primeiro dia do semestre. Ou seja, a dívida com o Banco do Brasil, dos incentivos, teria que ser pago exatamente aqui no mês de junho de 2015. Pelo contrário, nós vimos um pico aqui em 2015 de 16 bilhões de reais, tá certo? Aonde o governo brasileiro não cumpriu a portaria, não pagou o Banco do Brasil e continuou se beneficiando daquilo que não é dela. Ou seja, o orçamento da União é que tinha que pagar na data certa e poder aí zerar este compromisso. Aí sim não caracterizaria a pedalada. A pedalada está clara, está evidente, do uso indevido da presidente da República com esses bancos que são oficiais e, como tais, eles são dependentes da presidente, mas a Constituição brasileira determina que todos os bancos controlados não podem fornecer empréstimos ao governo da União. Então, senhor presidente, para nós sermos mais didáticos, e é importante que a gente possa fazer isso, já que a senadora que me antecedeu colocou um comparativo entre o cidadão que paga um aluguel e aí ele atrasa 2 meses. Não, não é assim, presidente. A tese do crime continuado não é essa. A tese do crime continuado é o seguinte: o governo ele não é um inquilino mal pagador. O governo pode ser comparado a um médico desses que foi importado sem o revalida. Exatamente isso. Então, a presidente Dilma, podemos compará-la com um médico importado sem revalida. Aí, a presidente Dilma vai e resolve, como médico, operar um paciente. Abre o abdômen do paciente, aí provoca lesões de intestino, de baço, de fígado, do pâncreas, e depois fecha o paciente. O paciente agrava. O paciente vai para a UTI. Aí o paciente, mas aí naquela hora o médico já ganhou o dinheiro. E nessa hora a presidente já ganhou a eleição. Aí então vai discutir o quadro clínico do doente que está grave e morrendo. Aí diz não. Aí a tese da senadora que me antecedeu e do PT. Nós não podemos discutir as iatrogenias praticadas pelo médico no interior do abdômen. Nós só temos que discutir a cicatriz. Temos que saber se a cicatriz está esteticamente correta, se a cicatriz está com queloide ou não. E aí nós vamos discutir a cicatriz. E o paciente está em óbito, está na UTI em estado final, terminal. Essa é a situação do Brasil. Ou seja, o Brasil está com 10 milhões e meio de desempregados, corte na área da saúde, na área da educação, um colapso, fechamento de todas as empresas no Brasil. O sentimento hoje é de um país estraçalhado pela incompetência, má gestão da presidente Dilma, e de repente dizia, olha, isso tudo que ela praticou aqui foi com um objetivo só, foi de poder ganhar as eleições em 2015. Agora querem discutir, não, mas isso aí é secundário. O que ela lesou o paciente lá dentro é secundário. Vamos discutir a cicatriz. Ah, não está correta a cicatriz. Então, eu acho que o momento nosso é de nós termos a coragem aqui de enfrentar o debate num todo. Se o processo é de querer restringir a discussão, tudo bem. Só que essa discussão aqui, ela tem uma causa. O que ela chegou a este ponto
e qual é o fator que determinou chegar a este ponto, é que a sociedade brasileira tem que tomar conhecimento agora. Ou seja, é um projeto de poder. No projeto de poder, pode quebrar a Petrobras, pode quebrar fundo de pensão, pode quebrar a Eletrobras, tudo é secundário. E este mesmo dinheiro, senhor presidente, foi o mesmo dinheiro que eles falam, criticam o dinheiro que está lá no Caixa 2, ou se não, na conta da Suíça do Eduardo Cunha. Mas a origem do dinheiro é a mesma. É a mesma origem. A origem do dinheiro é a mesma origem. A origem do dinheiro que foi para a conta dele e que foi para a conta do assessor direto da presidente da República é o mesmo. Agora, o dinheiro que vai para a campanha deles, essa aí passou nas águas do Jordão e estão abençoados. E a que foi para outro, não, aí é crime. Então, quer dizer, precisa de ter uma coerência do ponto de vista de debate. Por quê? Aí, então, o dinheiro que foi para o Giles é dinheiro normal, o dinheiro que foi para o Vaccari é normal, o dinheiro que foi para os outros, também financiadores de campanha, é um dinheiro normal. E o outro dinheiro é que é o penalizado e que é o criminoso. Então, é importante que a gente possa, para concluir, é importante que a gente possa explicar, senhor presidente, que nós não podemos tergiversar. Não podemos querer penalizar agora Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, FGTS e BNDES. Nós temos que responsabilizar as pessoas que utilizaram disso com um objetivo único, que é exatamente chegar ao poder.